Bom dia, graça e paz, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma manhã abençoada, né? Meu rosto já está quase bem bom, está bem desinchado. Louvo ao Senhor pela minha vida. Antes de deixar a palavra aqui, eu queria fazer uma alerta, né, do uso do capacete, porque se eu estivesse de capacete isso não teria acontecido, mas o Senhor vai nos ensinando. A misericórdia do Senhor é tão boa, que Ele vai nos ensinando, né? Então eu queria deixar para você, use capacete, porque às vezes a gente pensa, a gente vai daqui e ali, porque foi na rua da minha casa, foi próximo à minha casa, né? Então a gente não sabe a hora nem o momento, então a gente precisa, né, preservar, a gente precisa nos guardar, né? A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, amém? Eu queria deixar uma palavra que está em Mateus 14, a partir do versículo 27, que vai dizer o seguinte, Jesus, porém, lhes falou algo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa manhã, o Senhor de novo está falando conosco sobre encorajamento, né? Sobre confiar nele. Muitas das vezes a gente tem pedido as coisas ao Senhor, muitas das vezes a gente faz como Pedro, a gente tem aquela ousadia de pedir coisas que a nós parecem impossíveis, né? Porque a gente lê a palavra do Senhor e na palavra do Senhor nos garante que o Senhor é aquele que é o Deus dos impossíveis, que não há coisa impossível alguma para o Senhor, que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então a gente tem essa certeza dentro da gente. Então a gente pede ao Senhor e o Senhor fala assim pra gente, como falou para Pedro: vem. E quando o Senhor fala pra gente vem, da mesma forma que ele falou para Pedro vem, ele estava garantindo que Pedro iria conseguir andar sobre as águas. Mas de repente Pedro começa a olhar para um lado, para o outro, começa a ver que o vento está forte e Pedro começa a afundar. Isso acontece muitas das vezes comigo e com você. Deus nos dá a vitória, Deus nos dá uma bênção e a gente começa a fazer assim: e agora? Talvez é um carro, talvez é uma casa, talvez, não sei, talvez a libertação de um marido, de um filho, e de repente você começa a dizer assim: Senhor, será que eu vou conseguir pagar? Senhor, será que meu filho vai ficar longe das drogas? Senhor, será que o meu marido realmente está liberto e vai ficar na tua casa? Aí a gente começa a vir com esses serás, a gente começa a vir com esses questionamentos, com essas dúvidas, e o que a gente começa a fazer? A gente começa a afundar, porque a gente, em vez de olhar para o mestre, em vez de estar olhando e colocando no nosso coração, só ouvindo aquilo que o Senhor está falando para a gente, vem, a gente começa a olhar para o vento. Então o Senhor está falando para mim, para você nesta manhã: eu que garanto, e quando eu garanto, eu sustento. Quando eu prometo, eu sustento, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus está garantindo, confia nele, vai até o final, porque a gente não pode duvidar, porque ele falou assim para Pedro: por que duvidaste, Pedro? E talvez ele esteja falando para mim, para você nessa manhã, porque estamos duvidando daquilo que ele disse que iria fazer em nossas vidas. Então não tenha medo, para de ficar olhando e dando ouvido a vozes contrárias. Ouça, só peça ao Espírito Santo sensibilidade para ouvir somente a voz do Senhor dizendo:
Vem, filha, vem, filho, que eu tô garantindo. Fica com essa palavra, tem um dia abençoado debaixo da presença do Senhor. Amém, graça e paz.